Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo produzido pelo canal Portugal Legal. Meu nome é Renato Koprowski, sou advogado e estamos aqui no canal Portugal Legal para trazer até vocês notícias e informações fresquinhas de Portugal, notícias e informações que se relacionam com a situação da pandemia, com a situação de vistos, com a situação de regularização, com a situação de nacionalidade, enfim, tudo aquilo que interessa a você, que é cidadão brasileiro e que pretende vir a Portugal por uma ou por outra razão. Portanto, este é o foco e este é o objetivo do nosso canal. Queria lembrar a todos que se inscrevam em nosso canal, deem o like aos nossos vídeos e, muito importante, marquem o sininho lá na página do YouTube para que a cada novo material postado aqui no canal, vocês sejam automaticamente informados a respeito da postagem. E desta forma vocês não perdem absolutamente nada do que é produzido aqui. Muito bem, como diz a nossa capa do vídeo de hoje, nós vamos falar do quê? Daquelas viagens essenciais para Portugal. Aquelas viagens que estão nas resoluções do Conselho de Ministros, que estão nos despachos do Parlamento Português, que de tempos em tempos vem renovando estas situações e que, na verdade, são recomendações do Conselho da União Europeia e que Portugal adota e, portanto, passa a valer e, desta forma, você, cidadão brasileiro, tem problemas para ingressar em Portugal. E uma das alternativas previstas nessas legislações são o quê? A tal da viagem essencial. Por estudo, por trabalho, por reunião familiar, por doença, por razões humanitárias, enfim, várias delas. Mas até aí todo mundo já sabe, todo mundo já conhece, todo mundo viu falar. A novidade é que, na semana passada, o senhor presidente da República fez uma visita ao Brasil, teve lá várias atividades, vários compromissos. Um deles foi uma reunião com o excelentíssimo senhor presidente da República, lá do Brasil, e, segundo as informações trazidas a público pelo próprio senhor presidente da República de Portugal, senhor Marcelo, e agora também pelo senhor ministro das Relações Exteriores, mais precisamente este, no dia de ontem, quando estava reunido com o ministro da Espanha, trouxe uma situação à tona que pode vir a interessar muito aos cidadãos brasileiros. E o que seria? Segundo o senhor presidente e segundo o senhor ministro, Portugal estuda, em conjunto com o Brasil, alguma medida ou algumas medidas que possam vir a facilitar a entrada dos brasileiros em Portugal, mesmo durante esta fase da pandemia. Evidentemente que aí estão envolvidas situações relacionadas ao vírus propriamente dito, às vacinas, as possibilidades das vacinas serem ou não aceitas, dos certificados valerem de um e de outro estado, tem que haver reconhecimento recíproco, enfim, existem várias questões que estão sobre a mesa e que precisam ser avaliadas e analisadas por cada uma das partes, para que cheguem a um acordo. E chegando a um acordo, o que se espera, o que você que está do lado do Brasil, que está aí, espera certamente, é que sejam liberadas as entradas em Portugal para os cidadãos brasileiros. E por que é que esta solução ainda não foi encontrada? Porque, por exemplo, vamos falar das vacinas. Portugal adota critérios de validação das vacinas obedecendo às orientações da União Europeia. Eu vou deixar aqui na tela para os senhores uma imagem desta reunião ocorrida no dia de ontem com o pessoal da Espanha. E nesta matéria, que está aqui na tela, ela traz aqui uma informação interessante. O senhor Augusto Santos Silva diz que Portugal pode avaliar as restrições que estão hoje em curso, à medida que a situação da pandemia evoluir positivamente em cada um dos países. Está se referindo aqui ao Brasil.
Foi esse trabalho que começou no passado dia 30 de junho entre Portugal e o Brasil e que continuará depois das férias. Bem, aqui temos um primeiro ponto. Depois das férias significa no mês de setembro, porque agora entram em férias. A Europa pode-se dizer praticamente que toda entra em férias, e os portugueses não são exceção. Então fecham determinados setores, fecham determinados departamentos, fecha restaurante, fecha esplanada, fecha, porque estão de férias de verão. Disse o ministro, ao ser questionado sobre a diferença de critérios entre Portugal e Espanha quanto ao reconhecimento e certificação de vacinas contra a Covid. E no parágrafo abaixo, nós temos essa resposta. Portugal só reconhece a vacinação feita com vacinas aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento, enquanto que Espanha segue o critério da Organização Mundial da Saúde, que inclui vacinas chinesas e indianas. Então perceba, mesmo que nós estamos na Europa, Portugal, e Espanha também está na Europa, o que acontece? Portugal segue uma determinação e Espanha, país vizinho, segue outra orientação. Basta atravessar a fronteira e aí nós já temos situações diferentes. Então, se Espanha pode observar os critérios determinados pela Organização das Nações Unidas, como está aqui, pela Organização Mundial da Saúde, melhor dizendo, por que Portugal não pode seguir o mesmo critério? Afinal de contas, todos os dois países fazem parte e cumprem regras que são determinadas pela União Europeia. Se a Espanha pode, Portugal também poderia, teoricamente pode. O porquê não quer fazê-lo? Bem, essa é uma pergunta que os técnicos e que os políticos que governam este país é que deverão responder. Eu não tenho essa resposta para os senhores. Mas se Espanha, país limítrofe de Portugal, vizinho, também membro da União Europeia, pode seguir uma regra diferente da portuguesa e com isto liberar, por exemplo, o trânsito de brasileiros, porque reconhece vacinas chinesas, indianas, então Portugal teoricamente pode fazer a mesma coisa. Aí nós temos uma questão política, talvez, a ser resolvida mais do que uma questão técnica. Porque se um pode, o outro também pode. Basicamente é isto. E por que é que existem essas diferenças? E por que as vacinas chinesas, indianas e, enfim, as brasileiras não são recebidas aqui, não são aceitas aqui? Porque para que uma vacina seja aceita, ela deve seguir rígidos critérios de produção. E quando esta produção, por exemplo, realizada na China ou realizada na Índia, a produção desta vacina não segue os critérios técnicos de qualidade, de garantias de qualidade que a União Europeia exige, então estes países que usam estas vacinas estariam excluídos do processo de entrada em Portugal, porque as vacinas aplicadas não seguem as regras estipuladas pela União Europeia. Mas veja, se a Organização Mundial da Saúde diz que estas vacinas podem ser aceitas, então nós percebemos que há entre a União Europeia, Organização Mundial de Saúde, Portugal, Brasil, Espanha e outros por aí afora, uma divergência, e essa divergência é mais uma questão talvez política do que técnica. Então vamos ver o que vai acontecer depois das férias, como diz, né, o nosso senhor ministro aqui, o senhor Augusto Santos Silva, de que depois das férias este assunto pode ser analisado e encaminhado. Portanto, esperamos, sinceramente, que isto venha a ocorrer, que estas análises, tratativas e acordos entre Brasil e Portugal decorram de forma rápida e efetiva para que, quem sabe, em final de setembro, outubro, a gente consiga finalmente abrir as fronteiras de Portugal para o Brasil.
E assim você que está retido aí há ano, né? Tem gente mais de ano retida no Brasil porque não consegue nenhuma forma de vir a Portugal, então consiga resolver este processo. Quero deixar claro, ainda não é certo. Isto é uma tentativa, isto é uma negociação que envolve técnicos de saúde e que envolve políticos. E é aí que a coisa deve se resolver. Era isso o que nós tínhamos a trazer para o nosso vídeo de hoje. É uma boa notícia, sem a menor sombra de dúvidas, mas isto ainda não é nenhuma garantia. Então, fiquem ligados, fiquem atentos. E tão logo a gente tenha alguma informação concreta a respeito destas negociações, evidentemente que nós estaremos aqui no canal para trazer os detalhes do que for resolvido. Para vocês, um grande abraço. Desejamos a todos muita saúde, sucesso e até a próxima, que seja breve, se assim Deus nos permitir.